Estamos começando já a segunda parte. Deixa eu compartilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha nesse quarto exercício aqui, ó. Uma célula galvânica foi construída para a reação de Daniel a temperatura de 25 graus Celsius. A reação foi iniciada num determinado momento. A reação foi iniciada e, num determinado momento, foi constatado que a concentração de zinco 2 era de 0,2 mol por litro e a de cobre 2 era de 0,15 mol por litro. Considerando os dados abaixo, informe se a reação está ou não em equilíbrio. Caso a reação não esteja em equilíbrio, a reação tenderá a formar mais produto ou mais reagente. Defina se a reação é espontânea ou não espontânea e justifique sua resposta. Então vamos lá primeiro. Cobre. Bem, a gente pode usar, já que está aqui, para facilitar. Vamos usar aqui. E vamos olhar de novo, como eu disse para vocês. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é achar a reação global e o potencial padrão da célula. Veja que eu tenho reações de semi-reações de redução, cujos potenciais um é positivo e outro é negativo. Como eu disse para vocês, aquele que é o mais positivo é espontâneo, se for negativo ele não é espontâneo. Então, essa reação da forma como ela está não é espontânea, mas o inverso é espontâneo. Então, nós vamos manter a reação de cima da forma como está e vamos alterar a reação de baixo. Aqui vai manter o valor do potencial padrão. Mais 0,34 volts. Zinco. Zinco 2 mais 2 elétrons. Só que agora nós vamos ter que inverter o sinal. Mais 0,76 volts. Aqui os elétrons, a quantidade de elétrons estão normais, estão na mesma quantidade, então eu posso simplificar aqui, não preciso multiplicar absolutamente nada. Deixa eu colocar aqui o sinal positivo aqui. Não há como a gente fazer qualquer tipo de simplificação a mais, né? A gente já fez a simplificação possível, então vamos somar os reagentes e os produtos. Zinco. Cobre. Mais zinco 2 mais. Aí, veja, nós vamos ter que fazer agora essa conta aqui, né? Para determinar o potencial da célula. Potencial padrão. Então aqui nós vamos somar
0,34 mais 0,76, 1,10 volts, ou positivo. Agora vamos para a segunda parte da resolução. Ele fala aqui que você tem uma reação que está acontecendo a temperatura de 25 graus Celsius. Ele fala e dá a concentração do zinco 2+. Essa concentração ela é de 0,02 mol por litro. E também dá a concentração de cobre. 0,15 mol por litro. Parecida com a primeira, porque, veja, ele quer... É parecida, mas ele está perguntando algumas outras coisas mais, né? Considerando os dados abaixo, informe se a reação está ou não em equilíbrio. Se ela está ou não. Veja, pela equação de Nernst, a equação de Nernst é essa daqui. Potência da reação é igual ao potencial padrão menos RT dividido por NF, Ln da atividade ou da concentração do produto, zinco 2+, dividido pela concentração do reagente. Zinco 2+, dividido pela concentração do reagente, cobre 2+. Ou seja, é essa conta que nós precisamos fazer. Ele não deu aqui o valor, né, enfim, né, o valor do RT, esse valor do RTF, mas está em cima, tem a parte de baixo também aqui da prova que eu mandei aqui para vocês. Esse valor, o potencial padrão a gente calculou, 1,10 volts, menos esse valor aqui, RT dividido por F, 0,02569 volts. Acho que é isso, deixa eu ver. Tá aqui não, mas deve estar aqui em cima. Aqui, ó. 0,02569 dividido, vamos colocar essa parte da divisão aqui, ó. Eu tenho que colocar o número de elétrons, 2 elétrons. Engraçado, será que eu coloquei esses 2 elétrons na resolução que a gente fez atrás? Espera só um minutinho, gente. Deixa eu só checar se... Só deixa eu checar isso, porque senão eu preciso acertar aqui também. Eu coloquei 6. Dividido por 2 elétrons, Ln da concentração do zinco 2+, a concentração do zinco 2+, deixa eu ver, ele já colocou direto, zinco 2+, já, 0,02, não tem exponencial nenhum, e dividido por 0,015. Na verdade é bom a gente fazer assim. Deixa eu ver se eu não estou errando nada. 0,02015 0,02 dividido por 0,15 ln vezes 0,02569 dividido por 2, tem esse lugar negativo, mais 1,10 volts. Esse potencial
será igual a 1,126, arredondando volts. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. 0,02 dividido por 0,15 ln vezes 0,02569 dividido por 2 vezes menos 1 mais 1,10 volts. É isso aí. Veja, isso aqui já é um resultado. Ele perguntou se a reação é espontânea, ele fez algumas perguntas. Uma delas é se a reação é espontânea. Então veja, isso aqui, esse valor, significa o seguinte: esse potencial dessa reação é maior do que zero. Como ΔG como ΔG da reação é menos NFE, então ΔG dessa reação vai ser menor do que zero, indicando que a reação é espontânea. Pois bem, mas ele não está querendo perguntar, ele perguntou isso, mas perguntou mais uma coisa: se a reação está em equilíbrio. A primeira coisa, veja, se a reação estivesse em equilíbrio, o valor do potencial seria igual a zero volt. No entanto, o resultado do potencial revelou o valor de E maior do que zero. Portanto, pode-se concluir que a reação não atingiu o equilíbrio. Aí ele pergunta aqui: consideramos abaixo, informe se a reação está ou não em equilíbrio. Caso a reação não esteja em equilíbrio, a reação tenderá a formar mais produto ou mais reagente? Não sei, vamos ver. O melhor jeito para a gente saber se vai formar mais produto ou mais reagente, a gente precisa achar o quociente da reação e comparar com a constante de equilíbrio. Veja, no equilíbrio o valor de E é igual a zero. Se o valor de E é igual a zero, você pode fechar aqui essa equação para determinar a constante de equilíbrio. É essa equação aqui. Ó. Você coloca E é igual a zero, passa o E bolinha para o lado esquerdo, vai ficar negativo, aqui também é negativo, acaba ficando tudo positivo. RT, NF, LN da constante de equilíbrio. Bem, o valor do potencial nós temos, 1,10 volts. O valor de RT RT dividido por F, também temos, é 0,02569 volts. Dividido por 2. E depois ln de K, que é o que a gente vai calcular. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 110 volts e multiplicar por 2, ou seja, aqui ele está dividindo, né? Passar para cá multiplicando, vezes 2. E depois eu vou passar esse número aqui dividindo o resultado da conta de 1,10 volts vezes 2. Dá 2,2 dividido por 0,02569, 85,636, não dá
um resultado exato igual a ln de K. Agora eu vou, para fazer essa conta na calculadora, eu vou aonde está, eu vou apertar o Shift, para quem tem calculadora. Depois de eu apertar o Shift, eu vou apertar o ln. Mentira, né? É isso daí mesmo. Aperto Shift, ln, e aí a gente vai colocar esse valor, 85,636 e dá Enter. Ou igual, aperta igual. Esse valor, aí você vai ver que esse valor K é igual a 1,553 vezes 10 a 37. Veja, é um número absurdo de grande. Absurdo, a constante de equilíbrio é absurda. Agora nós vamos calcular o quociente da reação. Quociente da reação é igual a concentração de produto, o produto aqui é o zinco, né? Zinco 2 mais, dividido pela concentração de cobre 2 mais. Então, a concentração de zinco a gente já viu, 0,02, dividido por 0,15. Isso daí que foi determinado num momento da reação. 0,2 dividido por 0,15 dá 0,13 da dízima periódica. Perceba o seguinte, o quociente da reação ele é muito menor do que a constante de equilíbrio. Veja que o quociente da reação é produto por reagente. E veja que o equilíbrio é muitas vezes maior do que a quociente da reação. Então veja, como o quociente da reação é muito menor do que a constante de equilíbrio, significa que neste momento em que se coletou as concentrações de zinco 2 mais e cobre 2 mais, significa que nesse momento em que, em que se coletou em que se coletou as concentrações de zinco 2 mais, a reação estava muito rica em reagentes, necessitando caminhar em direção à formação de produtos para que maior quantidade de produtos possa ser produzido. Então, é assim, a reação ela é espontânea porque o valor de E é maior do que zero. Como esse valor é diferente de zero, a reação não está em equilíbrio. Agora, para você falar para mim se a reação vai produzir mais reagente ou mais produto, você tem que ver o valor da constante de equilíbrio. Se o valor da constante de equilíbrio é muito grande, significa que você tem mais produto no equilíbrio. Aí você pega, calcula o quociente da reação, você vê que o valor é menor do que 1. Ou seja, é uma reação que foi coletada as concentrações de zinco e cobre 2 mais muito próximo da onde? Do início da reação. Por isso que a reação não está em equilíbrio e está em direção à formação de produto. Tudo bem aí, gente? Entendido? Então, vamos aqui para o último exercício da prova.
Esse aqui é um... Deixa eu ver se... Isso. Considerando a reação de Daniel apresentada na questão 4, é essa aqui. Essa aqui. E a partir das concentrações de sulfato de zinco, sulfato de cobre, calcule o potencial da célula galvânica, considerando a força iônica e a constante de atividade das espécies em solução. Você vai, mas professor, a gente viu isso? Viu. Antes de resolver, eu vou mostrar aqui para você. Ó. Primeiro, como que a gente resolve isso? Nós vamos fazer essa conta aqui. Ó. Cadê? Nós vamos fazer essa conta aqui. Ó. Só que em vez de a gente pegar a concentração, nós vamos calcular a atividade. É só isso. Então nós vamos fazer esta conta, mas nós vamos calcular a atividade. Para calcular a atividade, nós vimos essa equação aqui. No momento que eu estou caçando aqui. Deixa eu ver aqui onde que está isso. Tá mais para frente. Aqui. Não. Ah, tá bem para frente, pô. Não é esse, potenciais formais. Aqui. Veja, para a gente fazer essa conta, em vez de nós calcularmos fazer essa conta levando em consideração as concentrações de maneira simples, nós vamos calcular a atividade do zinco 2+, e do cobre 2+. Para calcular a atividade do zinco 2+, e do cobre 2+, eu preciso calcular o coeficiente de atividade, porque a atividade é o coeficiente de atividade vezes a concentração da espécie. Então nós vamos ter que fazer essa conta. Para fazer essa conta, eu tenho que usar a força iônica. A força iônica leva em consideração todas as espécies. Então nós vamos usar essa equação e essa equação. E depois nós vamos usar essa equação. Então, veja bem, vamos pegar essa equação aqui. Vou pegar isso, isso, isso. Vamos colocar aqui só para que a gente possa relembrar. Ué, meu filho. Vamos ver se vai. Não está querendo ir para outra página, não é? Vamos ver se eu vou conseguir passar, né? Passei. Isso aqui foi no início que nós fizemos, só para poder... Aqui a gente já tinha modificado a semi-reação do zinco. Assim, para a gente poder fazer, para calcular isso aqui, novamente, está pedindo para calcular a atividade. Não, ele quer calcular o potencial da célula galvânica, usando a força iônica e a constante de atividade. Então, a primeira coisa é o seguinte: aqui, o que modifica aqui nessa reação? A gente tem que colocar aqui a atividade do zinco, ou seja, eu preciso pegar essa atividade do zinco, e eu preciso colocar aqui a atividade do cobre.
Essa é a modificação que acontece nessa equação. Isso. Mas veja, eu vou deixar isso aqui do lado, a gente vai usar isso aqui depois. Eu vou deixar só aqui, para a gente poder aproveitar isso aqui depois. Aí, o que acontece? Para a gente poder fazer essa equação, ou resolver essa equação, deixa eu só também colocar aqui, para que vocês possam também entender. Para que a gente possa resolver essa equação, eu preciso calcular a atividade. Então, veja, a atividade do zinco, vou colocar assim, a atividade do zinco 2+, para nós calcularmos isso, nós precisamos fazer a seguinte conta: pegar a coeficiente de atividade do zinco 2+, eu preciso pegar a atividade do zinco, o coeficiente de atividade do zinco 2+, e multiplicar esse coeficiente de atividade, pela concentração do zinco. Do mesmo jeito, nós vamos pegar a atividade do cobre, vai ser igual a coeficiente de atividade do cobre, e aqui do cobre. Bem, o que eu preciso fazer, então, antes de calcular aqui a atividade? Calcular esse fator aqui, o coeficiente de atividade. O coeficiente de atividade do zinco, ele vai ter que ser calculado por esse número aqui. Essa equação depende da força iônica, tá vendo? Se aqui é a força iônica. Então, eu vou colocar aqui a força iônica, o coeficiente de atividade do zinco 2+, vai ser igual a 0,51 vezes carga ZI ao quadrado, é a carga do zinco. O zinco tem carga 2+. Então, carga do zinco elevado ao quadrado. Ó. Elevado ao quadrado. Vezes... Aí, nós temos que fazer essa reação aqui. Raiz quadrada força iônica. Quer dizer, eu preciso calcular a força iônica. Então, eu já vou alterar, né? Mas eu vou calcular aqui. Eu vou colocar I maiúsculo. E veja, não assustem que eu vou fazer aqui agora. É uma outra maneira de representar a raiz quadrada. É simples, eu só faço isso. Um número elevado a 1/2 é indicativo dessa raiz aqui. E a gente já vai calcular esse I maiúsculo aí. Dividido por 1 mais 3,3. Aí, veja, tem esse D. Esse D é o diâmetro. É o diâmetro efetivo do íon. O diâmetro efetivo do íon, eu tenho o raio efetivo. O diâmetro, 2 vezes o raio. O raio efetivo do cobre e do zinco, 0,6. A gente só precisa deles. Eu coloquei a do sulfato por colocar, mas a gente só, nesse caso, nós vamos pegar força iônica, o diâmetro efetivo nós estamos calculando do zinco, vai ser do zinco. 0 vezes 0,6. E multiplicado por raiz quadrada de I. Então, vezes I ao quadrado elevado a 1/2. E eu vou colocar aqui um colchete aqui e aqui, porque essa conta precisa ser feita primeiro, para depois somar com esse 1. Veja, essa conta... Professor, Oi. não é o diâmetro? Oh, Jesus. Faltou multiplicar por 2.
Obrigado. Já multipliquei aqui. Tem que ser duas vezes. Aqui está o raio e é o diâmetro. O diâmetro é duas vezes o raio. Por isso que tem que multiplicar por 2. Obrigado. Bem, aí nós precisamos. A conta não acabou. Não acabou. A gente precisa calcular o valor do I. O valor do I é a força iônica. Então, eu só vou copiar isso aqui para poder. Porque depois a gente vai continuar a conta, que não acabou. Vou colocar o coeficiente de atividade aqui do cobre. A carga do cobre é a mesma, 2. Deixa eu colocar um negócio aqui para ficar melhor entendido para vocês. Tudo, perceba que é tudo igual. Por quê? Pela equação, ó, você vai ter que usar a carga do íon e o diâmetro efetivo do íon. Perceba, a carga do cobre é 2. Então está aqui, está elevado. A carga do cobre é 2 elevado ao quadrado. E esse número 3,3 é constante. 1,2 é o mesmo diâmetro, está aqui, olha a informação. O raio efetivo do zinco cobre é o mesmo. O que está faltando? A gente calcular o I. Como que nós calculamos o I? Força iônica, I maiúsculo, vai ser igual 1 meio, vezes a somatória da concentração da espécie, de todas as espécies que estão lá. Não é só do cobre, do zinco, todas, é somatória. Da concentração vezes a carga da espécie ao quadrado. Então, veja. Lembrando, vou ter que abrir aqui um colchete, porque agora, esse é somatório, eu vou colocar todas as espécies que estão lá. Quantas espécies estão aqui, ó? Eu tenho zinco, cobre 2+, mas eu tenho sulfato também, ó. Tá vendo? Tenho sulfato. E eu preciso colocar as concentrações do sulfato para cada uma das espécies, porque as concentrações são diferentes, ó. Vamos descer aqui. Então, eu vou colocar aqui só para a gente lembrar. Eu tenho zinco, sulfato de zinco. E tenho também sulfato de cobre. Esse sulfato de zinco, quando está em água, esse sulfato de zinco, quando ele está em água, ele vai gerar zinco 2+, mais SO4 2-. E aqui, cobre 2+, mais SO4 2-. Aí, por que eu fiz isso? Para a gente verificar se 1 mol de sulfato de zinco vai produzir 1 mol de sulfato. Apenas isso. É 1 para 1. 1 mol de sulfato, sulfato de zinco vai gerar 1 mol de zinco e 1 mol de sulfato. A mesma coisa do sulfato de cobre. Então a gente vai começar a fazer aqui, ó, a somatória. Isso aqui, ó, essa somatória. Concentração vezes a carga elevada ao quadrado. Então vamos pegar primeiro o zinco. Zinco, as espécies que estão lá é isso aqui, ó. Então, primeira coisa, concentração do zinco 2+. Concentração do zinco, eu vou até escrever, né? Vai ser primeiro concentração do zinco. Concentração do zinco 2+. Elevado ao quadrado. Não, isso aqui ainda não. Não é elevado ao quadrado. É a concentração do zinco 2+, vezes a carga do zinco ao quadrado. A carga do zinco é 2, elevado ao quadrado. Fecha esse parênteses. Isso aqui é uma somatória que nós vamos fazer. Ou seja, eu vou ter que somar essa continha para todas as espécies iônicas. Deixa eu aproveitar aqui. Mais, mesma coisa para o cobre. Cobre
2 mais, vezes a carga do cobre, que é 2 elevado ao quadrado. Depois, mais, agora eu tenho que colocar o sulfato. O sulfato é uma espécie única que está lá. Concentração do sulfato. Só que veja, aqui vai ser a concentração do sulfato, só que a concentração do sulfato proveniente calma aí, aqui é a carga do sulfato. A carga do sulfato é menos 2, só que o que acontece? Menos 2 elevado a 2 ao quadrado fica positivo. Eu só vou fazer um adendo aqui, ó. Nesse sulfato, a concentração do sulfato precisa ser a concentração do sulfato proveniente do zinco. Proveniente do zinco. Então eu vou colocar zinco aqui embaixo só para lembrar isso. É o sulfato proveniente do zinco. Mais sulfato, continua sendo sulfato, mais sulfato, só que agora é o sulfato proveniente do cobre. Do cobre. E depois aí sim eu vou poder fechar aqui o colchete. Então nós vamos recapitulando. Eu vou calcular a força iônica pegando um meio, ou seja, metade dessa somatória. Eu vou pegar a concentração da espécie de zinco 2 vezes a carga dele ao quadrado, concentração do cobre 2 vezes a carga dele elevado ao quadrado, sulfato proveniente do zinco vezes sua carga ao quadrado, mesma coisa para o sulfato proveniente do cobre. Então, vou colocar aqui. 1/2 colchetes. Agora vamos somando. Concentração do zinco, acho que é 0,02 e outro 0,15. 0,02 vezes aí 4, né? Mais concentração do cobre, 0,02 vezes 4. Mais concentração do sulfato. Não é não. 0,15 do cobre. Concentração do sulfato proveniente do zinco, 0,02 vezes 4 também. Eu estou só seguindo, estou completando aqui, ó. Onde você tirou essa concentração do sulfato? Ué, você tem uma concentração que é 0,02 mol de sulfato de zinco. Um mol disso vai gerar um mol disso e um mol disso. Se aqui tem 0,02, aqui também vai ser 0,02, 0,02. Então aqui é a concentração do zinco, está aqui, ó, concentração do zinco, vezes 4, porque é 2 elevado ao quadrado. Depois a gente vai pegar a concentração do cobre 2 está escrito, é 0,15 mol por litro. Vezes 4, porque está 2 elevado ao quadrado. Pois, concentração do sulfato 2 proveniente do zinco. O zinco, a concentração do zinco é 0,02, por isso que está colocando aqui 0,02. Mais a concentração do zinco proveniente do cobre, 0,15 mol por litro vezes 4. E eu vou fechar aqui. Agora eu vou fazer essa conta primeiro. É essa aqui que está aqui dentro, né? O 0,02 vezes 4. Depois vou somar com os outros resultados. Depois divido por 2. Então vamos lá. 0,02 vezes 4. Mais 0,15 vezes 4. Zero vírgula 15 vezes 4 dividido por 2 se eu não errei as contas, 0,68.
Essa que é a força única. 0, estou fazendo a conta de novo. Oi. Encontraram algum erro aí? Bom, professor, deixa eu te perguntar. Pois não. O fato desse diâmetro estar em nanômetro tem alguma interferência nessa conta, não? Teria. Ah, espera um pouquinho. Deixa eu ver como está a equação aqui. Teria se não tivesse em nanômetro. Se não tivesse nanômetro aqui, tivesse eu posso colocar desse jeito, tá? 0,6. Ah, aliás, eu coloquei já. Ainda não, né? A gente vai usar esse número aqui, ó. Né? A gente usou o número aqui, 0,6. E multiplicamos por 2. Não vai dar problema porque ele está em nanômetro. Se ele não tivesse nanômetro, dá problema aqui. Esse número, esse 3,3, que é uma constante, não poderia estar dessa forma, de 3,3. Teria que ser 0,33. Tudo bem? Assim, eu já coloquei certinho para não dar problema. Beleza. Vamos lá. Mas pode dar se a gente, volto a dizer, pode dar se não for, o raio que foi dado não for em nanômetro. Mas eu não vou fazer isso não. Mais 0,15 vezes 4 dividido por 2 é isso daí mesmo. Deu 0,68. Tá, tudo bem. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou continuar aqui. Vou copiar. Vou colocar aqui. Vou continuar aqui. Agora eu vou subindo, vou fazendo as contas e vou subindo. Aqui no valor da força iônica, eu vou colocar 0,68. Aqui também 0,68. E vou fazer a conta. 0,68 raiz quadrada vezes 4 vezes 0,51 dividido. Agora eu vou ter que salvar esse número porque senão a gente não vai conseguir fazer a conta. Só um minutinho. Agora vamos pegar 0,68 novamente, tirar a raiz quadrada. Estou fazendo a conta agora no denominador. Já tirei a raiz quadrada vezes 1,2 vezes 3,3 mais 1. Vezes isso, dividido por isso. Essa conta vai dar 0,39, arredondando 44. Eu vou colocar todos os números que eu tenho aqui, porque vai que, não sei se vai dar um número muito próximo. Qualquer coisa depois a gente arredonda para ver se vai dar diferença. Vou fazer a mesma coisa aqui. Você veja que como os números são idênticos, a força iônica deles, a constante de atividade deles vai ser igual, por causa dos valores, né, das espécies envolvidas. Não necessariamente vai ser sempre igual, tá? Isso aí depende das espécies envolvidas. Ah, aqui, igual. Então, veja, calculamos o coeficiente, aqui é o coeficiente de atividade. Agora eu preciso calcular a atividade. Então, vem aqui. Como? Professor, Oi. essa fórmula que você calculou o coeficiente de atividade não seria menos log de F, não? Essa fórmula? Ah, é verdade. É verdade. Menos log. Então, preciso continuar a conta. Espera aí. Então, espera só um minutinho. Já vou corrigir a falha. Aqui. Aqui.
menos log de f menos log de f. Só acertar aqui as coisas. Já como a gente... Então não pode ser esse resultado. Agora eu vou usar esse resultado, porque esse resultado está faltando tirar log dele. Vamos lá. Log 0 0,40 329 2508. Esse é o resultado aqui. Deixa eu ver se eu não errei. 039 437 9845. Para vocês, assim, para vocês, assim, não... Deixa eu ver se eu não estou fazendo uma conta matemática errada. Menos log. Se eu multiplicar por menos aqui, eu posso fazer isso? Deixa eu ver. Menos 1 dividido por 0,99437 9845 antilog 0,40 329 2508 329 2508 log disso. Zero vírgula 40329. Eu só tô vendo essa questão do sinal, tá, gente? Esse menos aí, eu tô carregando esse menos, passando esse menos pro lado direito. Eu tô vendo se eu posso fazer isso. É só isso. Por isso que eu tô... Pra fazer o antilog. É isso que eu tô vendo só, tá? Log disso aqui. Deixa eu tirar log. Tá bom. Olha só, pra vocês fazerem essa conta, pode sim. Para fazer e achar o mesmo resultado, você vai pegar, porque esse número 0,39 ele é resultado desta conta menos o log. Tem que tirar o log. Esse menos aqui, ó, você passa para cá, vai ficar um número negativo. Quando eu falo passa para cá, significa você poderia multiplicar deste lado e desse outro lado por menos 1. Aqui ficaria negativo e aqui ficaria positivo. Esse número negativo, você teria que fazer o antilog dele. Fazer o antilog dele significa você pegar esse número negativo, você apertar o shift, aí você aperta o log, aí você coloca esse número, menos 0,3943 79845, aperta igual, aí você vai obter esse número aqui, ó. Esse número que é o resultado, esse número aqui que é o resultado do menos log da força iônica. Aí eu vou pegar esse número, vou colocar aqui.
porque é o coeficiente de atividade. Aliás, eu não posso escrever desse jeito, porque senão vai induzir vocês ao erro. Espera só um minutinho, porque isso aqui vai induzir vocês ao erro. Deveria deixar do jeito que está. Espera só um minutinho. Só um minutinho. Isso, vou deixar do jeito que estava aqui. 0,39, 43, 79, 845. Melhor deixar desse jeito, que era o número que estava aqui, porque assim está correto, porque matematicamente a gente deixar 0,40 não está certo. 0,39, 43, 79845. E aqui, melhor para vocês entenderem, desta conta aqui que você aplica o log, aí que vai sair. Deixa eu clicar aqui. 0,40. Aí sim, coeficiente de atividade do zinco 2 mais vai ser igual 0,40 329 2508. E a mesma coisa nós vamos fazer para o cobre. Melhor deixar desse jeito, senão vocês vão confundir. E vou mudar aqui para o cobre. Bem, de posse desses coeficientes de atividade, eu vou calcular aqui a parte de cima. Vamos pegar aqui, cobre. Coeficiente de atividade do cobre, 0,40 329 2508, vezes concentração do cobre, 0,15. Vezes 0,15, 0,06, 49, 38, 76. Vamos fazer a mesma coisa. Não vai dar o mesmo resultado, porque a concentração de zinco é diferente. Não pode dar a mesma coisa. 0,4329, 2508, vezes 0,02 mol por litro. Então, vamos fazer a conta aqui. Vezes 0,02. 8. Bem, melhor escrever de outro jeito aqui. 0,00 8065 85. 008065 85. E agora nós vamos fazer a conta aqui em cima. Vou puxar um pouquinho desse aqui do lado. Vamos puxar essa conta aqui, ó. O potencial padrão a gente já tinha calculado, 1,10 volts, menos esse RT dividido por F é 0,02569 volts. Vamos dividir aqui pelo número de elétrons agora, o total de elétrons, 2 elétrons. E vamos fazer as contas com as atividades agora. A atividade do zinco, 0,008 ou 80 6585 dividido por 0,064 93876 e vamos fazer a conta para ver o que vai dar agora. 0,0080 6585 divide por 0,649 3876 ln vezes 0,02569 dividido por 2 mais 1,10 volts. 1,12679.
volts. Deixa eu ver como que a gente foi lá em cima o resultado. 1,1,1,12,6. Deixa eu ver quanto que é isso aqui. 1,12,6. Então, olha só. A gente só não está vendo o resultado porque a concentração das espécies, a forciônica, é pequena. E também porque deixa eu só usar todos os números para a gente ver se tem diferença, tá bom? Deixa eu fazer essa divisão aqui para poder afirmar com propriedade para vocês. Vou fazer essa conta de novo. ln vezes 0,02569 vezes 1 dividido por 2 mais 1,10. Olha só, é muito sutil a diferença. Eu vou reescrever aqui de novo. O valor sem a gente, porque eu fiz uma aproximação aqui, né, para falar que é 6. Mas o resultado é 1,12,588 volts. Tá? Se a gente fizer essa conta sem arredondar, aqui eu arredondei. Eu escrevi 1,126 por causa desses números. Mas veja, 1,1258 volts. Olha quanto que deu aqui. 1,12679 volts. Não é igual. Mas é difícil. Eu poderia falar, professor, mas a diferença é muito pequena. Realmente é muito pequena porque a concentração das espécies presentes gera uma força iônica pequena. Eu poderia ter como resultado uma força iônica grande, tão grande, que acabaria resultando num valor muito diferente do potencial. De qualquer maneira, esse potencial que nós calculamos aqui é um potencial positivo, continua sendo um potencial positivo, é um potencial que é maior do que zero, e por ser maior do que zero, isso é indicativo de reação espontânea. Entenderam aí, gente? Nós estamos aplicando só a equação, né? Como são muitas... não, mas é só a equação. Veja, a gente acaba se perdendo porque são muitas equações. A gente tem que calcular a força iônica. A força iônica leva em consideração todas as espécies. Todas. Depois a gente vai calcular o coeficiente de atividade por meio dessa equação. O coeficiente de atividade, ele não leva em consideração todas. Ele vai levar em consideração o coeficiente de atividade das espécies que estão aqui, olha, na atividade. Que fazem parte da equação de inércia. Ou seja, a atividade, você não vai calcular a atividade de cobre zero e nem de zinco zero, porque essas espécies não são levadas em consideração porque são sólidas. A atividade é igual a 1. Então, eu calculo na equação da força iônica, aqui do coeficiente, não da força iônica, do coeficiente de atividade, unicamente eu vou levar em consideração o valor do diâmetro da espécie e a força iônica. É na força iônica que eu levo em consideração todos. Veja que aqui o diâmetro médio é da espécie que você tem interesse, na atividade dela. E eu faço o cálculo diferente. Não é uma somatória. Isso aqui não é uma somatória, é uma conta que a gente faz para cada uma das espécies. E isso sim é uma somatória, ou seja, tem que somar todas as espécies. E como a conta, como são muitas coisas, eu acabei esquecendo o log. Mas, de fato, precisa tirar o log, né? Depois disso, tirou o log do coeficiente de atividade. Aí a gente vai calcular a atividade. Que é o que? O coeficiente de atividade vezes a concentração. Fez isso, você está achando as atividades, é só substituir na equação e calcular. A diferença é pequena sobre o potencial, porque as concentrações das espécies envolvidas, as concentrações são pequenas. Porque se não fossem pequenas, as variações são muito grandes. Foi a última coisa que eu falei para vocês, que aí o pessoal, para poder fazer cálculo, calcula, eles usam o que é chamado de potencial padrão formal, ou seja, eles fazem alguns experimentos para determinar esse valor aqui sob as condições que a reação está se processando, para você ter o menor impacto possível desses valores de coeficiente de atividade, força iônica sobre o potencial.
Tudo bem, gente? Então, olha, se você verificar a prova, não vai ser essa prova, não. Modificar a prova. Cadê, cadê a resolução aqui? Se você verificar a prova, essa questão é uma questão relativamente simples. Você só tem que prestar atenção para mostrar o movimento de elétrons, etc. Mas é simples. Ela pode ser um pouco trabalhosa, mas ela não tem dificuldade. E lembrar e tomar cuidado a respeito dessas baterias, porque dependendo de como eu ligo a bateria, pode dar diferença. Depois a gente viu equilíbrio, estequiometria, que estequiometria, meu filho? Balanceamento de reações, redox. Não é dificuldade nenhuma, você só tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se for meio básico, o que você tem que tomar cuidado é que se for meio básico, aqui não vai ser íons H+, aqui vai ser OH- e água. OH- e água. E o resto é simples, é você continuar o raciocínio de somatória de equações. Depois, a gente viu uma maneira de se calcular a quantidade de espécies geradas por um processo de eletrólise. Eu preciso calcular o número de elétrons por meio da equação de Faraday e fazer a regrinha de 3, ou usando cálculo estequiométrico. E depois nós, ops, depois não é aqui, depois é aqui a gente fez uma reação aqui, né, resolvemos um exercício em que nós fizemos a aplicação da equação de inércia para definir se está acontecendo um equilíbrio ou não. E depois eu calculei o equilíbrio e calculei o quociente de reação e nós comparamos esses valores. E por fim, talvez esse que tenha um pouco mais de cálculo, que você tem que tomar cuidado, é calcular o potencial de uma célula eletroquímica usando a atividade, usando a força iônica. Por que eu estou dando esse exercício? Porque vocês têm que entender que, assim, você fazer um cálculo como a gente fez lá para cima, que era simplesmente modificar as concentrações, é simples. Mas na química nem sempre as coisas são simples. Então, o que acontece? Nós, aqui, a dificuldade é que você precisa calcular a força iônica levando em consideração todas as espécies catiônicas e aniônicas. Pega a concentração da espécie e multiplica pelo a sua carga elevada ao quadrado. E, por fim, calcula o coeficiente de atividade, lembrando que isso aqui é um log. Então, você vai fazer a continha aqui que depende. Isso aqui é uma constante, 3,3. Isso aqui também, esse número é um valor da própria equação. O diâmetro, que é o raio, né, duas vezes o raio. E o valor da força que você calculou. Na parte de cima é a carga da espécie que você está de interesse elevado ao quadrado. Esse 0,51 é uma constante. Então, aqui ficou igual aos valores porque a carga do zinco e do cobre é a mesma, porque senão não ficaria. Depois a gente precisa tirar o antilog desses números para gerar o coeficiente de atividade. Aí o coeficiente de atividade vai ser usado para calcular a atividade. E com esses valores de atividade a gente vem e calcula o potencial. Ou seja, é muito passo. Deve ter uns 4 passos. Deixa eu ver aqui. Nós começamos aqui. Vou até colocar só para a gente contar aqui. Nós começamos aqui. Depois nós viemos aqui. Depois nós viemos aqui. E depois nós viemos aqui. 4 passos. Aí a gente viu, porque a gente veio aqui e não dava para calcular, porque eu preciso a coeficiente de atividade. Passei para cá não dá para calcular, porque eu não tenho coeficiente, eu não tenho a constante. Aqui eu preciso da atividade. Aqui eu preciso do coeficiente de atividade. Aqui eu preciso da força iônica. Então eu tenho que fazer o 4 para calcular a força iônica e vir calculando, voltando para cima. É isso. Tudo bem mesmo, né? Não tem dificuldade nenhuma, senhores. Bem, semana que vem, vou tentar corrigir essa prova de vocês o quanto antes. Semana que vem tem a apresentação sexta-feira. Estão lembrados, né? Do trabalho, né?
Não é para esquecer, não. Tem apresentação, se eu não me falha a memória, a apresentação é 30% da nota, 70% é o que você vai me entregar para eu ler. Então vocês se preparem, porque eu vou fazer a pergunta. Vou ver, vou fazer pergunta, né, para o grupo. Fulano, isso, o que você acha? Cicrano, isso. E no sábado, vocês vão fazer a prova. Vou fazer uma prova que é parente dessa que eu mostrei aqui para vocês. Tá tudo bem? Então, se acho que vocês querem cestar já? Moçada, acho que a gente por hoje tá bom. Acho que deixar vocês descansarem. Quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem para mim. É, Calma, que agora vocês já vão nanar já. Quem tiver dúvida pode mandar mensagem para mim. Eu posso demorar um pouquinho, mas geralmente eu respondo. Eu nunca deixo de responder. E boa sexta-feira, bom sábado, bom domingo para todos vocês aí, viu? Até sexta com a apresentação do trabalho. Bom descanso para todo mundo. E eu vou colocar essa gravação, essas coisas depois lá no YouTube e coloco lá no Ava também. Au revoir para todos. Alô, Demian. É isso, para aqueles que acompanharam a gente. Obrigado aí e até semana que vem.